Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 886. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 18 minutos da quarta-feira, 9 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas tarifado como nunca antes na história desse podcast. E Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas, se bem que hoje as nossas atenções estão monopolizadas pela cartinha de Donald Trump ao presidente Lula, anunciando ali tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, claro, sem incluir os produtos que já têm ali uma tarifação própria, como é o caso de aço e alumínio. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Você tá cansado, Daniel Souza? Eu tô exausto. Foi um dia muito cansativo, cara, idas e vindas, muitas emoções, mensagens, ligações, gravações, muita coisa acontecendo, rapaz. Que dia intenso. Pois é, Daniel Souza, vamos lá para esse bate-papo 886. Vou deixar aqui as super boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente aqui nesse podcast, todo mundo que tá junto com a gente todos os dias. Muito obrigado ao pessoal que nos acompanha nessa live que a gente faz no YouTube, né, com todo o pessoal participando aqui do chat junto com a gente, tentando a todo custo fazer com que a gente fale coisas que a gente não quer falar. E deixo boas-vindas também a todo mundo que nos acompanha no podcast, nesse episódio, Daniel, que é um oferecimento da Rio Claro Investimento. Daniel Souza, que momento para você precisar da Rio Claro, né, cara? Porque as coisas estão de fato desandando. Tudo isso que a gente vai falar hoje no podcast, tarifa para cá, tarifa para lá, tem consequências muito grandes sobre a economia. E é fundamental que para você conseguir lidar bem com o seu patrimônio, lidar bem com aquele dinheiro que você tem guardado, você tenha uma boa orientação para montar uma carteira de investimentos bem equilibrada e que cumpra com o seu objetivo lá na frente. É verdade. Aliás, a Rio Claro Investimentos é uma gestora credenciada junto à CVM como administradora de carteiras. Eles prestam serviços completos de administração de carteiras de investimentos e consultoria financeira ampla em todas as áreas da vida financeira para pessoas físicas, grupos familiares e empresas. É sempre importante registrar que a Rio Claro não recebe de forma alguma qualquer tipo de recurso de corretoras ou bancos e, consequentemente, ela trabalha exclusivamente pelo interesse do cliente para maximizar ali o retorno da carteira do cliente. Link no descritivo desse episódio. Cliquem, gente, tenho certeza que vocês vão gostar demais do trabalho da Rio Claro Investimentos. Se você está pensando no futuro, se você precisa de uma ajuda na gestão do patrimônio, se você está realmente querendo se planejar um pouco melhor, Rio Claro Investimentos, link no descritivo. Daniel Souza, vamos começar a falar sobre a bagunça que foi o dia de hoje, né? Com o Donald Trump anunciando tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, tarifas essas que passarão a valer, a princípio, a partir do dia 1º de agosto. Eu falo a princípio porque, sabe, sei lá, me parece sempre que o Donald Trump ele joga o vigor, né, a entrada em vigor das tarifas um pouco mais para frente para dar tempo de negociar, de você, né, regatear, ver ali se consegue isso, consegue voltar. E a gente vai falar bem mais sobre o que está por trás exatamente dessa tarifa, né? O que o Donald Trump espera exatamente disso. Importante lembrar, Daniel, que no dia 2 de abril, que foi um dia muito marcante também para as tarifas americanas, foi quando o Trump apareceu com aquela placa, né, com o nome de vários países e tarifas do lado, o Brasil tinha ficado com 10% de tarifas. Eu lembro que naquele momento, Daniel, a avaliação que se fazia era que o Brasil estava pouco tarifado, né? Era tarifa mínima, né? Era tarifa mínima, né? O Brasil estava no mínimo do mínimo. E agora, portanto, sobe para 50%. O Brasil não está sozinho. Vários outros países tiveram também anúncios de tarifas que passarão a valer no dia 1º de agosto. Muitos países asiáticos, né? Então você tem ali, ele anunciou essa semana também, tarifas de 40% contra Laos e Mianmar, 36% contra Camboja, Tailândia. Você tem outros países como Sérvia, Bangladesh, Indonésia, África do Sul, Filipinas, Coreia do Sul. Vários países, aliás, você comentou sobre isso recentemente. Mas nenhum deles com 50%, né? Os 50% do Brasil são, de fato, os mais altos dessa lista que passará a valer no dia 1º de agosto.
Uma coisa, Daniel, que entrou para a história, né, que de fato, quando a gente falar sobre o futuro, certamente a gente vai lembrar, é a carta que o Trump enviou para o governo Lula, né, no qual ele fala diretamente sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, disse ele, abro aspas aqui, a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive nos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E depois ele vai justificando, né, por que os 50%, né? Ele fala sobre a existência de ordens secretas e ilegais emitidas contra redes sociais americanas, o que viola a liberdade de expressão dos americanos. Ele tenta suavizar um pouco o tom, Daniel, dizer que, você vai me entender, né? Ele coloca lá, por favor, entenda que o número de 50% é muito menor do que o necessário para termos o campo de jogo nivelado que deveríamos ter com o seu país, né? Naturalmente falando do Brasil. E isso é necessário para retificar graves injustiças no regime atual. Como você sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas dentro do Brasil decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E, de fato, faremos tudo possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Eu acho interessante, Daniel, porque nessa carta do Trump ele mistura várias coisas, né? Ele fala sobre o Trump, ele fala sobre as Big Techs, ele fala sobre a necessidade de nivelar o campo de jogo, como se o Brasil estivesse ganhando alguma vantagem sobre os Estados Unidos, e ele fala que as empresas brasileiras têm que passar a produzir nos Estados Unidos. É uma miscelânea de temas, o que mostra que, na prática, ele tem alguns pontos aí que ele está mirando quando ele fala sobre essas tarifas, né, Daniel? O que ficou claro é que o presidente Donald Trump, nessa carta, deu ali uma série de sinais, né? E vários deles fazem referência a incômodos que o governo dos Estados Unidos vem experimentando em relação ao Brasil. O Trump, inclusive, já tinha verbalizado alguns deles. Por exemplo, o fato do Brasil praticar tarifas mais altas em relação aos produtos americanos do que o contrário, né? Do que os americanos praticavam em relação aos produtos brasileiros. Ele já tinha falado sobre isso. A questão dos BRICS, a liderança do Brasil nesse grupo, questões relacionadas à desdolarização. E aí eu acho que a gente entra em pontos mais sensíveis, como é a questão das Big Techs. Fica muito claro o incômodo do presidente Trump nessa carta em relação ao Brasil, no que diz respeito às Big Techs. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão importante nessa seara. E as Big Techs consideram o mercado brasileiro absolutamente estratégico. É um mercado imenso, é um mercado super importante. E o que acaba acontecendo é que existe também ali o temor de que esse tipo de postura brasileira, em algum grau, possa ser replicado em outros países do mundo. É claro que ele cita a questão do Bolsonaro, é claro que ele cita a questão dos processos judiciais envolvendo o ex-presidente, mas me parece que o core da situação não é esse. O core da situação é a questão comercial, obviamente, existe ali um certo incômodo, embora o Brasil seja deficitário comercialmente em relação aos Estados Unidos, ao contrário de muitos outros países, e existe também ali uma questão relacionada ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal acaba, na prática, entrando no coração dessa discussão. É bem verdade que essa semana o presidente Lula também chamou para si ali um pouco do protagonismo. Na reunião do BRICS, ele acabou respondendo ao presidente Trump diretamente quando foi perguntado. Havia ali realmente um certo desconforto. Agora o Brasil já respondeu e vamos falar sobre isso na sequência. Não me parece que a estratégia mais inteligente do Brasil fosse essa, se você queria evitar algum tipo de postura. Mas, se o objetivo é trazer para si o protagonismo, aí sim, se você quer ter ali um adversário do ponto de vista político, aí pode ser algo que faça mais sentido. De qualquer maneira, é um desastre para a economia brasileira se essas tarifas efetivamente forem implementadas. Os Estados Unidos são o segundo principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. O Brasil é um grande exportador de petróleo, é um grande exportador de celulose, de aeronaves, é um grande exportador de aço e alumínio, embora as tarifas desses produtos estejam em separado, é um grande exportador de suco de laranja. Enfim, tem uma série de produtos, mas eu acho que o produto que teria mais dificuldade para encontrar outros mercados
seriam as aeronaves da Embraer. Me parece que as aeronaves da Embraer, em particular, seriam aí muito impactadas caso essas tarifas sejam efetivamente levadas adiante. Porque não sabemos, até 1º de agosto, tem 100 anos, Donald Trump pode mudar de opinião 300 vezes. E, Daniel, a gente vai ter ao longo das próximas horas, né, um jogo de retaliações. O que o governo Trump fez, Daniel, o que ele colocou na mesa, é exatamente isso está na carta que eu li agora há pouco, que o que os Estados Unidos estão fazendo é retaliar o Brasil. Então o Brasil coloca tarifas altas demais, a gente vai retaliar o Brasil. A maior prova disso, Daniel, é que o Trump ele determinou que seja aberta uma investigação com base na seção 301 da Lei de Comércio Americana, que é de 1974. O Brasil é um velho conhecido dessa lei. Essa seção 301, Daniel, também chamada de Super 301, ela é uma lei na qual o Brasil teve encaixado entre 1983 e 93, o Brasil passou 10 anos tendo tarifas mais altas para tentar vender produtos para os Estados Unidos, exatamente porque, por conta dessa lei, eles têm aquela lógica de se você tarifa os Estados Unidos poderão te tarifar de volta. Isso para o Brasil foi um pesadelo durante algum tempo, foram 10 anos, de novo, de 1983 a 93, e agora o Brasil volta a figurar nessa chamada seção 301. E o próprio Brasil, Daniel, respondeu, né, em nome, por meio do Lula, né, enfim, em nome do Lula, ele não falou verbalmente, né, mas está lá a nota escrita. O Lula convocou uma reunião de emergência com o ministro para discutir a decisão do Trump. Imagino que essa reunião esteja acontecendo nesse momento. Então a gente tem ali o Fernando Haddad, Mauro Vieira, Gleisi Hoffmann, o Sidônio Palmeira, né, da comunicação, o próprio Geraldo Alckmin. E imagino que nessa reunião tenha saído a nota que foi publicada pelo presidente Lula. Disse ele, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. O Brasil é um país soberano, com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressões ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação nacional. E uma coisa que eu achei muito interessante, Daniel, foi que, logo depois, a resposta brasileira também diz que, ao longo dos últimos 15 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit com o Brasil de 410 bilhões de dólares. Esse aqui é um ponto importante, Daniel. Tem 15 anos que os Estados Unidos são sempre superavitários com o Brasil. Isso não é a lógica, né? Os Estados Unidos, normalmente, eles são deficitários com Deus e o mundo. Com o Brasil, no entanto, quem tem déficit é o Brasil. E houve um acúmulo de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Isso é colocado pelo Brasil, Daniel, para exatamente justificar que a medida não se justifica economicamente. É uma briga política, e é mesmo, né? Você tem um elemento aí de uma briga política, não necessariamente partidária. Aqui, eu acho que você concorda comigo pelo que você falou agora, Daniel, não é apenas abraçar o Bolsonaro é um dos fatores, é um dos elementos, mas não é apenas isso. Mas o que o governo Lula diz se é uma questão política, a gente vai responder politicamente também. E, portanto, a lógica brasileira, nesse momento, pelo menos, é retaliar. Ou seja, a expectativa, caso nada mude, até agora, pelo menos, é que o Brasil coloque 50% de tarifas sobre produtos americanos. Vamos ver se vai ser exatamente nesses termos, mas o que é indicado até agora é que o Brasil vai retaliar, talvez, no mesmo nível imposto pelos Estados Unidos em termos de tarifas. A carta do Trump diz, inclusive, que se o Brasil retaliar, eles vão acrescentar as tarifas retaliatórias do Brasil aos 50%. Quer dizer, você poderia ter aí uma escalada bastante preocupante nesse contexto. É claro que quando a gente pensa na questão do ex-presidente Bolsonaro, quando nós tivemos o Liberation Day, o Bolsonaro já estava com problemas judiciais, quer dizer, e o Trump colocou ali o Brasil na tarifa mínima. O que mudou de lá para cá? Big Techs. Eu acho que esse ponto é absolutamente central para a gente entender realmente o que está em jogo aqui ou qual é o ponto ali que toca os americanos de maneira significativa. É claro que o governo americano gostaria de um mercado brasileiro mais aberto, é claro que o Donald Trump gostaria de um acordo comercial mais vantajoso para os Estados Unidos, assim como ele quer com muitos países do mundo.
mas me parece que a questão das Big Techs é efetivamente um tema incontornável dentro dessa discussão. Se houver realmente uma escalada, a chance do Brasil ser muito mais impactado é grande. É claro que quando os americanos colocam tarifas sobre os produtos importados, eles também são impactados. A tarifa não é um tiro de canhão, né, onde você dá o tiro e apenas quem tomou o tiro é impactado. Você também é impactado quando você coloca as tarifas na medida em que os produtos importados acabam ficando mais caros para os seus consumidores, eventualmente são ali insumos também super importantes. Agora, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que o contrário. O Brasil tem os Estados Unidos numa prateleira muito mais alta do ponto de vista da sua pauta de exportações do que os Estados Unidos têm o Brasil. Então, se nós entrarmos aí numa espiral retaliatória, pode ser tudo que o Trump quer também, né? Porque nós vimos o que aconteceu, por exemplo, com a China, né? E o Trump teria tudo para ter ali um pouco mais de cuidado com a China do que ele certamente terá em relação ao Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil também, como é que ele se posiciona, né? Ele não faz nada. É problemático, Tanguy, porque realmente o governo Lula não tem diálogo com o governo Trump, né? É claro que nós temos aí questões ideológicas importantes, mas acho que o governo também falhou ali em tentar, de alguma forma, construir pontes, por mais difíceis que elas fossem, em relação ao governo americano. Aliás, as informações que a gente tem são de que o governo brasileiro não buscou essa construção de pontes, talvez da maneira como fosse necessário, mas de qualquer maneira é um momento muito perigoso para o Brasil e os impactos sobre a economia brasileira, caso essas tarifas sejam levadas adiante, não vai ser pequeno. A gente já teve reflexos importantes no dólar hoje, o dólar já deu uma boa disparada por aqui, claro, a economia brasileira passa a viver um quadro de extrema incerteza, a chance de você ter um impacto sobre o crescimento brasileiro não é pequena, a chance de você ter um impacto inflacionário no Brasil, se produtos americanos começarem a entrar mais caros, o impacto inflacionário vai ser sentido, é preocupante, é um momento perigoso para o Brasil, porque realmente nós temos ali poucas alternativas diante de uma agressividade do governo americano, lembrando que o governo americano não tem nenhum direito a fazer qualquer tipo de consideração em relação a decisões da justiça brasileira. A soberania brasileira foi claramente desrespeitada, isso de alguma maneira precisa ser salientado e precisa ser destacado pelas autoridades brasileiras, mas a gente está vivendo aí um momento muito, muito perigoso e vamos ter desdobramento sem dúvida alguma nos próximos dias. Você tem falado bastante sobre as Big Techs, Daniel, que claro que são cruciais para os Estados Unidos. Aliás, a gente viu a posse do Trump, né? Tava lá todos os caciques das Big Techs americanas e tem dois outros setores que o governo americano vem utilizando para fazer pressão no Brasil também, que são saúde privada e etanol, né? Então o governo americano, vem pressionando o governo brasileiro para dar espaço para empresas de saúde privada norte-americanas poderem explorar o mercado brasileiro e etanol também. Esse é um ponto importante, eu já falei, mas eu acho importante ressaltar mais uma vez, o Trump ele não tem essa ideia de colocar tarifas sobre o Brasil porque os Estados Unidos são deficitários. É uma pressão no sentido mais de quase forçar um lobby hostil, né? É para abrir o mercado brasileiro. Para abrir o mercado brasileiro. A gente quer uma garantia de que as Big Techs elas vão ter liberdade no Brasil e a gente quer que saúde privada e etanol tenham possibilidade também da gente explorar esse mercado e tal. E isso traz um impacto muito grande, né, Daniel? Você falou sobre alguns setores. Agro também, né? É um setor que vai ser muito impactado. O Brasil é um exportador de produtos agrícolas para os Estados Unidos. Petróleo, carne, mineração, plástico, têxteis, calçados, café, são todos produtos que estão aí na ciranda, né, para serem severamente prejudicados, e alguns desses setores já se manifestaram, né, disseram que foram pegos de surpresa, que não imaginaram que esse tipo de tarifa poderia vir. Naturalmente, nesse momento devem estar desesperados, fazendo conta, dando ligação e tudo, e pedindo, pelo amor de Deus, por negociações diplomáticas, tá? Tudo que esses setores não podem tolerar, não podem imaginar, não podem esperar, é que você tenha essa espiral retaliatória de um retalia, o outro aumenta, você retalia mais uma vez e tudo. Agora, a gente vê, Daniel, que o tom ele não é propício nem para negociações a partir do momento em que a gente tem embates, inclusive, entre o Itamaraty e a Embaixada Norte-Americana no Brasil.
Hoje, um pouco depois da carta do Trump, que anunciava as tarifas de 50%, o Itamaraty convocou o chefe da Embaixada dos Estados Unidos para explicações. Importante lembrar, os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil nesse momento. Isso é relativamente comum, né? Saiu um embaixador e o outro não foi aprovado ainda. Então, o senhor Gabriel Escobar é o encarregado de negócio, ele é o responsável interino pela embaixada e ele foi convocado pelo Itamaraty para explicações. Isso faz parte de uma linguagem diplomática, Daniel, que o mundo inteiro reconhece, que é no momento em que há um incômodo, no momento em que há uma afronta, você convoca um embaixador, na ausência do embaixador, o seu substituto, para prestar explicações. Agora, só para a gente ter uma noção de como é que a embaixada, ela também não vai baixar a cabeça e dar explicações, né, pedindo desculpa ou qualquer coisa assim. A nota que a embaixada soltou hoje foi: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e diz respeito às tradições diplomáticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando a situação de perto. E a manutenção do discurso de que a justiça brasileira está sendo instrumentalizada por um governo impopular do presidente Lula, portanto, caçando ali os seus opositores, exatamente com objetivos políticos de passar por cima dessa impopularidade. Então, Daniel, a gente tem um cenário no qual até mesmo essas pontes que poderiam, de repente, ser uma saída, você tem uma briga ali, né, envolvendo os dois presidentes, né, o Trump lança uma carta, o Lula responde, mas de repente ali, Daniel, entre o Itamaraty e a embaixada, você consegue ali algum tipo de jogo, o clima é zero, né? Aparentemente isso não vai acontecer. Nesse contato, portanto, a expectativa é que você tenha um avanço zero, né? Aparentemente nenhum avanço vai acontecer. Esse me parece um aspecto particularmente importante, porque no mundo ideal você teria o início de negociações, de conversas. Olha, gente, tudo bem, tal, vamos tentar baixar a bola, vamos tentar diminuir a temperatura. O que vocês querem exatamente com esse tipo de movimentação? Vamos, de alguma forma, tentar encontrar aí um meio termo, vamos tentar encontrar aí algum tipo de caminho intermediário, mas não tem clima para isso, né? E me parece que já não tem clima há bastante tempo, quer dizer, foi um processo que foi se radicalizando ao longo do tempo. Para o presidente Trump acaba sendo interessante, porque ele acaba dando ali uma sinalização a quem está mais próximo dele do ponto de vista ideológico, também passa uma mensagem para outros apoiadores / puxa-sacos dele pelo mundo. Olha, posso te ajudar também, hein, se você estiver enfrentando aí dificuldades localmente. É uma maneira dele aumentar a sua influência. E do outro lado, para o presidente Lula, num primeiro momento poderia ser interessante, porque ele poderia pegar uma pauta nacionalista, poderia ali ter um adversário ou ter alguém para se antepor, né? Isso politicamente poderia ser interessante para ele. Gente viu isso no Canadá, né, Daniel? A gente acompanhou isso de perto aqui, né? No Canadá, no momento em que o Mark Carney começou a bater no Trump, ele cresceu a popularidade e ganhou a eleição, né? A diferença é que o Brasil não é o Canadá, né? Quer dizer, o Canadá tem um nível de importância para os Estados Unidos que o Brasil não tem. Ou seja, os Estados Unidos podem fechar a porta para o Brasil e a vida segue com impactos relativamente pequenos para os Estados Unidos. Com o Canadá não seria tão simples, né? O Canadá é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. É absolutamente estratégico no fornecimento, por exemplo, de energia e de uma série de outros produtos, além de toda a aliança histórica que os dois países acabam tendo e do relacionamento absolutamente profundo que os dois países acabam tendo, a sua fronteira de milhares e milhares e milhares de quilômetros quadrados. E, nesse sentido, o Brasil também está numa posição um pouco mais frágil. Poderia se contrapor, poderia antagonizar. E o interessante é que as tarifas foram sobre o Brasil e não sobre o Mercosul, né? Isso também é algo que chama muito atenção, porque como é que fica isso, né? O Mercosul é uma área de livre comércio e idealmente você teria ali que tarifar os países do Mercosul da mesma maneira, assim como a negociação que o Trump está fazendo com a União Europeia é em relação ao bloco europeu, não é em relação a um país específico, embora o Trump tenha dito num determinado momento que iria tarifar a Espanha e tal, sobretaxar a Espanha, porque ela não queria fazer investimentos de 5% do PIB em defesa. Mas isso não faz sentido prático nenhum. E aliás, né, quando o Brasil fala também em retaliar, Daniel, é importante lembrar que o Mercosul é uma união aduaneira
o que significa que a tarifa não é brasileira. Então, se os Estados Unidos colocam uma tarifa de 50% sobre produtos do Brasil, já tem um dificultador, porque seriam tarifas que seriam aplicadas sobre produtos do Mercosul de uma forma geral. Daria, inclusive, para fazer uma triangulação, né? Já que a tarifa ela vai ser diferente, o Brasil pode vender seu produto para o Uruguai e do Uruguai vender para os Estados Unidos. Enfim, daria para fazer algum jogo nesse sentido. Embora o Trump faça referência à triangulação, né? O tempo todo ele faz referência à triangulação. E eu queria também destacar um aspecto aqui antes que a gente esqueça. Que carta mal feita, que carta mal escrita. É um copy-paste, um copia e cola ridículo de outras cartas que o Trump publicou nos últimos dias, como, por exemplo, em relação ao Japão. É copy-paste. Aí você muda ali algumas coisas, acrescentou a coisa do Bolsonaro, muda o valor também, os 50%, não sei mais o quê, fala ali das decisões, mas, no geral, é a mesma carta. Se você recebesse, Tanguy, aquela carta como um trabalho de faculdade, você como professor de faculdade, não daria uma boa nota, tenho certeza. Não daria. Não daria mesmo. Carta mal feita, cara, é difícil entender, preguiçosa, onde é que você quer chegar e tal. Pô, o presidente dos Estados Unidos, cara, é a Casa Branca, você não consegue redigir uma carta decente, que tem início, meio e fim, que faça sentido. É algo realmente que também me incomodou profundamente a confecção da carta em si, independentemente aí do conteúdo nesse momento, nesse ponto. E, aliás, Daniel, essas tarifas que os Estados Unidos estão ameaçando, né, 50% sobre o Brasil, aí você tem aquelas outras que eu falei agora há pouco, sobre Laos, Mianmar, Camboja, Tailândia e tal, essas tarifas todas, Daniel, elas, o Trump ele claramente joga as tarifas para frente para poder ter espaço para negociar. Só que, um mês e meio atrás, ele anunciou, aliás, 3 meses atrás, ele anunciou que faria 90 acordos em 90 dias. Você falou sobre isso recentemente, né? Então ele anunciou lá o 90 deals in 90 days. Então em 90 dias a gente vai ter 90 acordos, porque a lógica dele no momento em que os Estados Unidos anunciarem tarifas, todo mundo vai sair correndo atrás dos Estados Unidos. Trump, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo, eu faço acordo, o que você quiser, não sei o quê. E ao longo desses 90 dias, Daniel, que vencem amanhã, os 90 dias completam amanhã. Ao longo desse período todo, ele conseguiu fechar 2 acordos, apenas com o Vietnã e o Reino Unido. Acordos parciais, hein? Acordos parciais. E ele chegou a anunciar, Daniel, o acordo com a China. Eu lembro que você trouxe isso aqui no bate-papo. Não, temos um acordo com a China, não sei o quê. E a própria China veio e falou assim, peraí, esse acordo é apenas um início, foi apenas um acordo inicial. Está longe de estar resolvido. E quando apareceram as medidas do acordo, eram realmente superficiais e tocavam apenas alguns poucos pontos de tensão, algumas bases mínimas de tensão que os dois países apresentavam naquele momento, mas você não tinha acordo substantivo nenhum. E aí, o que a China tem feito, né, ao longo das últimas semanas é o esforço de triangulação. Eu lembro que você falou sobre isso aqui também, só para a gente lembrar. A China agora está pegando seus produtos, já que vender para os Estados Unidos a tarifa está muito alta, ela pega os seus produtos e vende para o Sudeste Asiático, você muda a etiqueta, você dá um jeito ali, e, teoricamente isso não pode ser feito, mas vem sendo feito, e vende para os Estados Unidos. E agora, o que o Trump está ameaçando a partir de 1º de agosto, mais uma vez, o 1º de agosto é o novo 2 de abril, né, Daniel? Então, a partir de 1º de agosto, quem fizer isso aí vai ser tarifado num valor ainda maior. Só que aí o Trump ele começa a ter um problema muito sério, né, Daniel? Ele coloca ameaças demais, e se ele não cumpre as ameaças, ele começa a ter um problema que meu amigo, a ameaça ela perde completamente o efeito. A ameaça ela está baseada na ideia de que se chegar no ponto no qual ela tem que ser exercida, ela tem que ser exercida. Então o Brasil me parece, Daniel, que ele é mais um país, a gente está falando sobre 50% do Brasil, é muita coisa e tal, mas o Brasil ele está num contexto até mais amplo, né? São muitos países que estão numa situação parecida. Outra coisa curiosa, né, que aconteceu, até meio triste, né, que aconteceu nesse cenário todo, é que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Congresso Brasileiro, eu vou repetir, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Brasil, né, do Congresso Brasileiro, aprovou uma moção de louvor a Donald Trump como um exemplo a ser seguido. Tá? Então, basicamente, são parlamentares brasileiros aplaudindo o fato de que o presidente dos Estados Unidos anunciou 50% de tarifas sobre o Brasil. Então, houve um requerimento do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que é um aliado do Bolsonaro, afirmando que
o Trump deve ser enaltecido e lembrado como um dos melhores presidentes do mundo e exemplo a ser seguido para a implementação e manutenção de uma democracia moderna e justa. E entre os motivos que ele coloca, Daniel, que são colocados aí nessa moção, é o perdão aos envolvidos no incidente de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos Estados Unidos, naquele momento no qual houve a invasão, uma tentativa de reversão do resultado das eleições de 2020 nos Estados Unidos, é mencionado como um dos motivos pelos quais Donald Trump deve ser considerado um dos melhores presidentes do mundo. Naturalmente, aqui tem um paralelo com o 8 de janeiro no Brasil, claro que isso é instrumentalizado para o elemento nacional também, né, para o cenário nacional, mas é sempre curioso, né, Daniel, a gente vê a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aplaudindo uma tarifa de 50% que pode ser extremamente nociva, aliás, se confirmando, ela será extremamente nociva para os interesses econômicos do Brasil. Tanguy, tem espaço para uma pequena geleia da Shakira hoje? Porra, Daniel, sempre tem, cara. Sempre é momento de geleia. Me conta o que você tem aí. Tanguy, no dia de hoje, Donald Trump, sempre ele, recebeu o presidente da Libéria. O presidente da Libéria começa a falar e tal. Tem vídeo isso, gente. E o Donald Trump é muito impactado. Mas, meu Deus, presidente da Libéria, como você fala inglês? Onde você aprendeu a falar inglês, presidente da Libéria? Cara, o inglês é a língua oficial da Libéria. A Libéria, inclusive... Não, e a Libéria foi criada a partir dos Estados Unidos. Pelos ex-escravizados americanos que acabaram sendo enviados de volta para a África e fundaram esse país ali no oeste africano. Mas Donald Trump ficou em choque. Meu Deus, o presidente da Libéria fala inglês. Aí, num determinado momento, ele diz assim, você fala inglês melhor do que muita gente que está aqui nessa mesa. Eu acho que ele tentou dar uma melhorada ali, tentou dar uma consertada, né? Naquele jeito meio complicado, meio macarrônico dele. Mas o fato, Tanguy, é que Donald Trump ficou surpreso. Veja você Ô, Daniel Souza, se botar cada um dos dois para escrever uma carta, eu não sei não, viu, Daniel? Eu acho que o presidente da Libéria leva uma bela de uma vantagem sobre Donald Trump em termos de redação, viu? Porque um amigo escreve mal, cara, eu vou te contar. Então tá aí, o presidente da Libéria já tem aí uma vantagem. Aliás, a Libéria teve um ex-presidente que era o George Weah, né? O ex-jogador de futebol, foi o melhor do mundo e tal, jogador do Milan, e tudo chegou a ser ex-presidente da Libéria. Não é ele agora, naturalmente, mas de qualquer maneira, fica aí a geleiaça, né, de Donald Trump. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra esse nosso episódio de hoje. Queria agradecer muito a presença de todo mundo, né? Todo mundo acompanhando a gente, e deixar aqui o convite para todo mundo conhecer também o nosso outro projeto, que é o Petit Cursos. Por lá, Daniel, a gente tem uma série de tentativas de entender a maluquice do mundo contemporâneo. Aliás, a gente teve um curso recentemente sobre os Estados Unidos, tivemos aulas sobre Trump, sobre a economia americana, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que boa parte do que acontece hoje está explicado lá. E a gente tem agora também, está rolando nesse momento, um curso sobre a China. Tudo isso está lá, petcursos.com.br, preço acessível, tenho certeza que você vai curtir e vai dar uma olhada também nas aulas que estão no catálogo. Tem muita aula por lá, tenho certeza que elas vão te interessar bastante. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.